Mais uma vez, uma bênção estar aqui, podendo participar deste momento de culto, de louvor e adoração, junto com esse grupo de pessoas que Deus tem dado talento e disposição. É um trabalho, viu? É um trabalho duro. Ter música boa na igreja requer gente talentosa, é verdade, mas isso você pode contratar. Não é o caso. São pessoas que trabalham duro, se dedicam para que nós tenhamos aqui um momento especial como este. Então é mais do que boa técnica, é gente disposta a louvar e bendizer o nome do nosso Senhor e conduzir a igreja nesse momento tão especial de adoração. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. Eu sei do cuidado e do carinho que vocês têm tido com este tempo aqui na igreja. Meus irmãos, eu preguei pela manhã a respeito de algumas coisas apontando para a vida da igreja, e eu tenho feito isso porque há sim uma necessidade nos nossos dias de entendermos o que é de fato a igreja do Senhor. O que é que nós fazemos quando nos reunimos aqui aos domingos? Pela manhã usei o texto de Mateus no capítulo 16, quando o Senhor Jesus recebe ali a declaração de Pedro a respeito de quem era Jesus e como aquela revelação que Deus dá a Pedro a respeito de Cristo, o Filho do Deus vivo, como é a frase proferida ali por Pedro, e como sob esta declaração de Pedro, Deus então, através das palavras de Jesus, edifica a igreja a partir dali. E eu gostaria de usar agora o apóstolo Pedro, dizendo a respeito desta mesma convicção, desta estrutura da vida da igreja, de como ela é edificada, para também ministrar ao coração da igreja agora à noite, complementando aquilo que foi dito pela manhã. Se você quiser saber um pouco mais a respeito disso, isso diz respeito à sua vida, diz respeito ao seu serviço, diz respeito a isso que nós vivemos aqui todas as vezes que nos encontramos como povo de Deus. E por que isso é importante para nós? Porque a igreja não é só mais um ajuntamento de pessoas que possuem o mesmo tipo de ideia, e eu já tenho dito isso aqui. Quanto mais nós entendermos isso, mais nós seremos fortalecidos por Cristo, que é quem está edificando a sua igreja, e mais a nossa adoração a Deus, seja no nosso convívio como povo aqui neste ambiente, nos ministérios que nós servimos na igreja, na vida cotidiana, ou seja, de segunda a segunda, né? Tudo isso será melhor apresentado a Deus como aquilo que nós devemos a Ele. Acabamos de cantar, exaltamos Senhor. O que é exaltar a Deus? É colocar Deus acima de qualquer outra coisa, inclusive da nossa própria existência aqui, ou seja, existimos para a glória de Deus. E eu quero usar o texto da primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do verso 4 ao 8, para que nós extraiamos algumas lições a respeito do que é a igreja e de como este conhecimento também transforma a nossa vida. Eu vou ler primeiro o texto e depois vou fazer aqui alguns apontamentos para a nossa meditação na noite de hoje. O texto diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos.
Até aqui, nós já temos orado e peço a Deus que nos dê a graça de entendermos e absorvermos o alimento da sua palavra na noite de hoje. Meus irmãos, o que este texto de Pedro está nos propondo, e eu gostaria de transmitir nesta noite a todos aqui, é que nós somos a igreja quando estamos unidos a Cristo. Nós cantamos aqui que Deus está mudando a história a partir da igreja, a partir daquilo que a igreja está produzindo. Nós não somos isolados de Cristo, a igreja. A igreja existe unida ao cabeça, que é Cristo. Ele, segundo o texto vai nos apresentar, é a pedra sob a qual Deus estabeleceu esta construção. O texto vai apontar para uma obra que o próprio Deus está produzindo. Ele está edificando e Ele está construindo a partir de Cristo uma comunidade que, segundo o texto, é santa, tem o propósito de servir como habitação de Deus e existir para a adoração e serviço deste Deus que nos comprou com sangue precioso. Isso é ser igreja. Se pudéssemos resumir tudo o que fazemos no contexto da igreja, nós deveríamos incluir estas afirmações do texto que acabamos de ler. A igreja é mais do que pessoas que se reúnem para cantar músicas que falam de um homem que morreu na cruz e dito a respeito dele é que ressuscitou ao terceiro dia. O mundo pode ver a igreja desta maneira, mas a teologia da igreja aponta para algo muito superior, uma obra que está sendo produzida por Cristo e também pela Trindade, aplicando esta obra no nosso coração. Como é que Deus então forma esta comunidade chamada de igreja? Pedro vai nos apresentar aqui 3 movimentos da edificação da igreja. Primeiro, ele vai nos dizer que nós nos aproximamos de Cristo, nós veremos isso. Depois ele vai mostrar que a igreja está sendo edificada sobre Cristo, ou em Cristo. E em terceiro lugar, a igreja permanece segura e produz aquilo que ela deve produzir a partir desta relação permanente com a pessoa de Cristo. Então, a resposta que eu gostaria de trazer a partir desta exposição será dada a seguinte pergunta: como Deus está formando esta comunidade de filhos e filhas, esta família que nós chamamos de igreja? Para isso, eu quero trazer aqui a primeira afirmação que o texto nos apresenta. A igreja recebe a sua vida, ou seja, ela existe ao se aproximar de Cristo. Não existe possibilidade de uma igreja verdadeiramente separada para Deus, um grupo de pessoas, uma comunidade que se reúne como parte desta igreja invisível, senão a partir de uma aproximação com Cristo Jesus. Isso já nos traz um alerta a respeito da nossa atividade de igreja. Se queremos ser uma igreja genuína, Cristo deve estar no meio de nós. Nós devemos nos aproximar dele, e o texto vai nos mostrar claramente isso no verso 4, quando diz: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. A primeira afirmação que Pedro nos traz então, é que a vida da igreja não começa de uma ideia a respeito de uma fé. A vida da igreja, de cada um de nós como parte, membros deste corpo e deste grupo todo que se identifica como igreja de Cristo, começa a partir do momento em que nós nos aproximamos de Jesus. Nós fazemos isso como, de fato, é uma aproximação pessoal. Não significa que nós estamos falando aqui de informações sobre Jesus. Aliás, nós começaremos no dia 30, uma nova classe de batismo nessa igreja. O pastor Eliezer está à frente do trabalho aqui de discipulado e de condução desta turma. Teremos também uma classe de novos membros da igreja, pessoas já batizadas que estão se aproximando do convívio aqui da Comunidade Esperança. Então, se você ainda não foi batizado e deseja saber mais a respeito dessa fé que nós professamos,
procure o pastor Eliezer, as inscrições já estão abertas, e dia 30 nós começamos esta nova turma de pessoas que querem se aproximar de Jesus. A princípio, elas farão na expectativa de saberem mais de Jesus. São informações, é verdade, mas não significa só informação. Está aqui, o povo rapidão já botou a imagem, o povo está ligeiro. Não significa só informação para respeito da fé que nós professamos. Aproximar-se de Cristo, aqui no texto, é dirigir-se a Cristo com esta fé, já plantada no coração, e viver então na dependência de Jesus, e na adoração desse Cristo a partir deste convívio com a igreja. A ideia aqui também não se limita só neste momento inicial da fé em que eu ergo a mão e digo, eu aceito Jesus, vou aqui ser batizado, como nós temos no jargão evangélico, descer as águas, no caso do batismo por imersão, e depois fica por isso mesmo. Não, aproximar-se de Cristo aqui é algo que vai além, é algo que vai nos levar a uma constante vida próxima de Jesus. Nós sabemos que os pecados, a prática de pecado, nos afasta de Deus. E quando nós esfriamos na fé, muitas vezes isso está ocorrendo porque nós estamos longe de Cristo. Nunca é um problema só gerado por pessoas. Não é só uma dificuldade que temos. Não é só uma mudança de agenda. Nós esfriamos na fé porque nos distanciamos de Cristo. Então a igreja recebe a sua vida, e ela é uma igreja realmente viva quando ela se aproxima de Jesus. A aproximação de Cristo, então, é aquela postura permanente que a igreja deve ter a respeito da pessoa de Cristo. Por isso Pedro começa dizendo, a igreja precisa continuar chegando-se a Cristo Jesus. Quando você veio para Cristo, certamente você sentiu essa realidade de uma forma mais intensa. Mas sejamos sinceros, se não cuidarmos, à medida em que o tempo vai passando, e o nosso convívio, inclusive com as coisas da igreja, vão nos enchendo, as atribuições, nós podemos estar convivendo com a igreja, distantes de Jesus Cristo. A vida da igreja é uma vida de proximidade com a pessoa de Cristo Jesus. Inicialmente, então, é este movimento de nos aproximarmos para receber a salvação em Cristo Jesus, mas também uma continuidade de estarmos sempre nos aproximando de Jesus. Foi o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5, que nos deu a seguinte declaração: sem mim, disse ele, nada podeis fazer. Aproximar-se de Cristo, chegando-vos para Ele. Ele quem? A pedra. Pedro vai apontar para Cristo como sendo a pedra. Em Mateus 16, Jesus usa inclusive este trocadilho do nome de Pedro: tu és pedra, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Muitos pensaram ao longo da história que Pedro era a pedra fundamental a partir da qual a igreja foi edificada. Mas o próprio Pedro tem uma outra opinião sobre isso. A pedra é Cristo. Por quê? Esta é a pedra viva. Veja que o texto vai nos apontar para esta realidade. Chegando-vos para Ele. Ele quem? A pedra que vive. Parece uma coisa meio antagônica aqui, não é? Pense uma pedra andando. A ilustração parece estranha, mas ela é tirada do próprio texto das Escrituras, e ela reúne duas ideias que à primeira vista aqui parecem contrastantes, mas ela comunica duas qualidades. Primeiro, uma pedra comunica o quê? Estabilidade, firmeza, segurança. Um alicerce sobre uma pedra firme é um alicerce melhor. A pedra aqui mostra essa resistência, a permanência que a igreja tem. Em segundo lugar, comunica o movimento. Ela é uma pedra, sim, mas não estática. Ela não é inerte. Ela é uma pedra viva. Aqui Pedro está apontando para este fundamento que é Cristo. Cristo é aquele que firma a igreja e que também produz movimento e progressão para a vida da igreja. Veja que Cristo é a pedra porque Ele venceu a morte, e por isso nós podemos dizer que o nosso Jesus,
aquele que iniciou a nossa comunidade, sob a qual nós estabelecemos toda a estrutura da igreja, não é só um homem de boas ideias e de bons fundamentos. Cristo morreu sim, para comprar a igreja com o seu sangue, morreu por causa dos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para a justificação do seu povo. O nosso Cristo não está num túmulo lá em Jerusalém, Ele vive, Ele é a pedra viva. Nós aguardamos a sua volta, e a fé da igreja se estabelece neste fundamento. O texto vai dizer que ele foi rejeitado pelos homens, mas isso não aponta para um fracasso do seu ministério. Ele foi crucificado, é verdade, ele foi sepultado, sim, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Por isso Pedro está dizendo, ele é a pedra, é o fundamento, mas ele é uma pedra diferente, ele é a pedra que vive. Cristo é esta base sólida da igreja. Quando nós nos aproximamos deste Deus, que é o Senhor Jesus, a nossa esperança está posta num fundamento sólido, mas numa vida que permanece, porque a morte não pôde retê-lo na sepultura. A igreja é viva, por quê? Porque Cristo, sob o qual ela está estabelecida, porque ela unida a Cristo, deriva dele esta seiva de vida eterna. Cristo ressurreto produz em nós também ressurreição, produz em nós também uma nova vida. No capítulo 1, no versículo 3, ele vai dizer exatamente isso: segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. E qual foi o instrumento usado? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Qual é a esperança da igreja então? Nós somos aqueles que vivem, porque nós estabelecemos a nossa história, a nossa vida. A igreja de Cristo está sendo construída sobre uma pedra que vive, e esta pedra é Cristo Jesus. Meus irmãos, estes dois fundamentos levam para um terceiro fundamento. Cristo foi rejeitado pelos homens, mas Ele foi separado por Deus para cumprir esta função e colocado num papel de superioridade. Veja que o texto, no versículo que lemos, vai terminar assim: mas para com Deus, esta pedra que é Cristo, eleita e preciosa. A rejeição de Cristo, como disse, não significou o fracasso do ministério de Jesus. Os homens com o coração endurecido não o reconheceram como Deus. Diz o próprio apóstolo João no seu evangelho: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Pedro usa essa mesma linguagem para dizer: sobre este Jesus nós fomos estabelecidos, e somos aqueles que receberam uma esperança. Que esperança é ela? Que viveremos, porque os olhos humanos não viram o Deus encarnado. Os homens rejeitaram este Cristo, mas para a igreja ela é eleita e preciosa. Para nós, esse Cristo é o nosso maior tesouro. A rejeição de Cristo para os homens se torna uma chamada eficaz para aqueles que recebem Jesus. Atos, no capítulo 2, o próprio apóstolo Pedro vai dizer, no verso 23, a respeito deste propósito de Deus, diz: sendo ele entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. Ele quem? Cristo, crucificando por mãos de iníquos. Cristo veio para cumprir este propósito, Ele veio para morrer. Deus havia designado Jesus. A palavra aqui, eleita e preciosa, aponta para este ministério de Jesus. Ele veio para ser rejeitado, mas Ele não permaneceu assim, porque para Deus este sacrifício foi precioso, e Deus então o recebe como esta pedra sobre a qual a igreja está sendo edificada. Meus irmãos, a vida e a identidade da igreja procedem desta aproximação com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode ser da igreja de Cristo sem se aproximar dele, sem estar ligado, unido a ele.
As pessoas podem ser membros de uma igreja. As pessoas podem participar das atividades ministeriais de um grupo de pessoas que se identificam com uma igreja evangélica. Mas da igreja de Cristo, só quando nos aproximarmos dele. E como é que nós fazemos isso? Primeiro, com reverência. Também com temor. Com convicção da nossa pecaminosidade e da santidade de Deus. Nós nos aproximamos de Cristo, não para exigirmos dele algo que ele tem para nos dar. E certamente ele tem, e muitas bênçãos nos tem dado. Mas nós nos aproximamos dele para pedir a ele o que só ele pode nos dar: a salvação, a ressurreição dos mortos, a vida que há na pedra que vive. Cristo é este fundamento da igreja. É possível, então, aproximar-se de atividades religiosas, e muitos fazem isso. Eu preciso procurar uma religião para mim. Estou meio sem perspectiva. Todo homem precisa de uma fé, não importa qual. Já ouviu isso? Não importa que fé, nós precisamos de uma fé. Nós precisamos de alguma coisa que nos ligue com o sobrenatural. Não existe conexão verdadeira com o Espírito da vida e da luz, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, a não ser através do mediador desta aliança, e o nome dele é Jesus Cristo, e ele é a pedra viva. Sem Cristo não há aproximação. A pergunta que deve soar na nossa mente é: eu estou convivendo com a igreja, ou eu me aproximei de Jesus? Eu estou aprendendo as doutrinas desta igreja, ouvindo mensagens que são expostas aqui, ou eu venho porque eu desejo me aproximar ainda mais de Jesus? Saiba você que sem esta aproximação, você ainda não faz parte da igreja de Cristo. Mesmo que você faça parte de um grupo de crentes, mesmo que você faça parte de uma igreja terrena, a igreja invisível, esta igreja que o nosso Senhor Jesus está edificando, só aqueles que se aproximam dele com reverência e temor poderão ser recebidos nela. Aqueles que se aproximam de Cristo permanecem, eles ficam ligados a Cristo, porque Deus estará os ligando a esta comunidade. E aqui nós vemos uma outra verdade apresentada, e a segunda afirmação que eu gostaria de fazer nessa noite: a igreja recebe a sua identidade a ser edificada em Cristo. Por que isso é importante para nós? O texto vai dizer: também vós, como pedras que vivem. Veja, Pedro afirma que Cristo é esta pedra viva. A partir da nossa aproximação com ele, nós também nos tornamos agora, ou somos transformados em pedras que também vivem. Sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. Pedro está nos dando aqui uma identidade. Nós éramos inimigos de Deus, essa era a identidade longe de Cristo. Nós éramos filhos da ira, essa era a nossa identidade longe de Cristo. Nós éramos irreverentes, insolentes, nós éramos impiedosos, ou seja, vivíamos na impiedade. Mas aproximados de Cristo, nós recebemos uma nova identidade, e a igreja está recebendo essa identidade ao ser edificada em Cristo. E qual é? A casa espiritual, casa de Deus, sacerdócio santo, um povo separado para Deus. Por quê? Unidos à pedra viva, nós também somos tornados pedras que vivem. Nós recebemos esta mesma qualidade, possuímos um fundamento sólido, somos firmes, resistentes e produzimos um movimento que é próprio daqueles que possuem vida. Pedro não diz aqui que os cristãos possuem uma vida espiritual em si mesmos. A igreja deriva a sua espiritualidade da vida que está em Cristo Jesus. Quando nós, como igreja, nos afastamos da centralidade de Cristo, o que nós perdemos? Vida espiritual. Os conflitos aumentam, as divisões surgem, a linguagem já não é mais tão santa, as relações se tornam truncadas. Satanás começa a tirar ali proveito deste ambiente e começa a semear discórdia,
divisão, contendas. É o intuito dele. O Senhor planta uma vinha, mas vem lá o inimigo e lança ali no meio da vinha as suas ervas daninhas. O inimigo lança no meio do trigo joio. Pense você que Satanás não vai fazer de tudo para destruir a unidade da igreja. Por isso, quando nós nos aproximamos de Cristo, nós também absorvemos dele esta vida espiritual. Cristo não apenas oferece para nós um exemplo de como nós devemos ser como igreja. Cristo é exatamente de onde nós derivamos a força espiritual para vivermos como igreja. Não dá para ser igreja fora de Cristo. Não dá para viver uma vida na igreja de Cristo, apartados desta presença de Jesus. Romanos 6, no capítulo 4, o versículo 4 e 5 melhor, vai nos dizer assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também, veja o verbo usado por Paulo, andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Como foi que Cristo ressuscitou? Com o corpo glorificado. E o que Deus está preparando a partir da nossa morte, representado no batismo, o dia da ressurreição em Cristo Jesus. E nós ressuscitaremos num corpo de santidade, glorificado, para o eterno louvor do nosso soberano Deus. Quanto mais a igreja se aproxima desta pessoa que é Cristo, mais esta vida estará sendo produzida, e essa união vai definir então a identidade da igreja. Veja que antes de Pedro dizer o que nós temos que fazer como igreja, ele vai dizer quem nós somos como igreja. Nós somos o templo de Deus, nós somos o sacerdócio santo, e a partir daqui nós oferecemos coisas para Deus. Se começarmos a oferecer as nossas obras humanas, alheias da pessoa de Cristo, longe de Cristo, nós não vamos ser aceitos por Deus. É isso que Pedro está dizendo. É unido a Cristo que nós podemos apresentar a nossa vida de santidade a Deus. Veja então que a graça aqui nos traz essa identidade. Em segundo lugar, Deus edifica pedras como uma casa espiritual, porque Ele quer habitar na nossa vida, Ele quer estar conosco, Ele quer estar no meio da igreja. Quando nós acabamos de cantar, eu não falei aqui algo aleatório, eu falei algo que certamente estava no meu coração naquele momento. Eu estava agradecendo a Deus pela presença dEle no meio de nós. Eu estava dizendo: louvado seja o Teu nome, Senhor, porque a despeito das nossas falhas, o Senhor se faz presente no meio do Teu povo, e eu sei que é o Senhor que vai edificar a igreja nessa noite. A percepção da presença de Deus nos traz esta identidade de uma forma clara. Nós somos a casa espiritual, nós somos o povo. Não é só o ambiente, não é só esse auditório aqui, é a presença de Deus neste lugar que torna este lugar um lugar santo, um lugar de adoração. As pessoas podem preparar ambientes, podem deixar tudo arrumado e dizer: nós vamos nos reunir ali, mas se Deus não estiver se manifestando com a sua presença naquele lugar, elas sairão do mesmo jeito que elas entraram, vazias. A igreja não é só um ajuntamento de pessoas com uma tecnologia, com música, com ambientes, programas, tudo isso faz parte da nossa obra de oferta a Deus. Mas antes disso, nós precisamos possuir uma identidade. Nós temos que ser a casa espiritual de Deus. O que nós oferecemos aqui, meus irmãos, é o que nós preparamos na nossa vida cotidiana. O esforço que nós temos de apresentar a nossa vida como culto não é produzido aqui nesses poucos minutos que nós passamos reunidos. Se cada um de nós não trouxer algo para oferecer a Deus, você não trouxe culto. E culto é serviço. Somos nós que ministramos, nós que servimos a Deus com a nossa oferta de louvor e de adoração. Por isso é importante pensar, a espiritualidade da igreja não é algo individualista,
Quando nós nos reunimos, nós oferecemos dons, ministérios, serviço a Deus, mas isso só se tivermos essa identidade em Cristo, só se formos realmente a casa espiritual de Deus. Em segundo lugar, a casa espiritual aqui é a habitação de Deus. O que Pedro está fazendo é evocando aquela imagem do templo. Aquelas pessoas que receberam a carta, elas conheciam esta imagem. O templo, a casa de Deus, era um lugar sagrado. Ali não podiam fazer as coisas que podiam serem feitas fora daquele ambiente. Aquele ambiente era todo preparado para apresentar um aspecto de santidade, que revelava a própria santidade de Deus, o caráter de Deus. Para se aproximar daquele ambiente, havia uma necessidade de purificações. Os sacerdotes, os levitas, tudo aquilo era cuidado nos mínimos detalhes dados através de Moisés ao povo. Todas aquelas cerimônias apontavam para algo especial, onde Deus habita. Ali se requer santidade, se requer reverência, se requer preparação. Quando Pedro usa esta figura dizendo que nós somos esta casa de Deus, o que Pedro está dizendo é isso. Eu quero lembrar vocês que vocês precisam estar preparados o tempo todo, porque vocês são a habitação desse Deus vivo. Não é só no dia do culto. O culto, como disse, é o lugar onde oferecemos a Deus aquilo que a nossa vida tem preparado para oferecer a Deus. E a minha pergunta que fica: o que é que nós preparamos para oferecer a Deus durante os dias que nos separam de um domingo ao outro? Como é a sua vida de preparação a partir de amanhã? Como você pensa na sua relação de casa espiritual, de habitação de Deus no seu trabalho, nas suas relações interpessoais? Como é que você vive, como disse o apóstolo Paulo em Efésios no capítulo 2, para a habitação de Deus no Espírito? Como é que esta habitação de Deus tem produzido na sua vida uma mudança? A igreja é chamada de uma habitação espiritual, porque nós somos esta casa de Deus. Em último lugar, meus irmãos, esse texto vai nos apontar para uma vocação que a igreja tem. O texto vai nos dizer que a igreja cumpre sua vocação a oferecer a Deus um serviço que é mediado, ou seja, ligado entre os homens e Deus através de Cristo Jesus. Veja o que diz o verso 5: a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. A expressão aqui, a fim, aponta para algo interessante. Revela a finalidade dessa edificação. Deus nos torna casa espiritual, sacerdócio santo, para que nós vivamos produzindo coisas, movimentos, atividades que são agradáveis a Deus, que glorificam a Deus, mas nós só podemos fazer isso através de Cristo, mediada por Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo é a pedra que fundamenta a igreja. O verso 6 vai apontar para esta realidade dizendo: por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Pedro está aqui lembrando o texto de Isaías, no capítulo 28, no versículo 16, que diz a respeito exatamente disso, que esta pedra seria a própria figura do Messias, daquele que traria o fundamento para o povo, um fundamento inabalável. Pedro está dizendo que tudo aquilo que seria produzido a partir de Cristo seria para a glória de Deus. A partir do Messias seria uma edificação de um povo que glorificaria a Deus. O povo da antiga aliança foi chamado para glorificar a Deus, mas por eles mesmos, pelas suas obras, eles fracassaram. Então veio o Messias, o mediador desta aliança, da última e eterna aliança, aliança no sangue do Cordeiro. Esta pessoa, a pessoa de Cristo, é apontada aqui por Pedro como sendo ele a pedra que fundamenta, e a partir desta pedra então nós oferecemos a Deus. Os que creem
encontram esta segurança para oferecer a Deus onde? Na pedra que é Cristo. Veja o verso 6 e 7. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, ela é preciosa. Meus irmãos, o que Pedro está nos dizendo aqui é que nada daquilo que nós produzimos como igreja é recebido e aceito pelo Pai, por Deus, que não passe pela pedra que é Cristo Jesus. O que nós oferecemos a Deus, seja o que for, só chegará como oferta agradável a Deus, se passar por Cristo Jesus. Por isso, a igreja precisa aproximar-se de Jesus. Nós, como cristãos, precisamos conhecer a Jesus. Nós devemos perguntar para nós, se nós somos aqueles que receberam Jesus como esta pedra que vive, se nós nos aproximamos dele com esta intenção. O texto vai dizer para aqueles que rejeitam, ele será pedra de tropeço, mas para nós é a nossa conexão com o Pai, é a nossa conexão com o eterno, com a vida eterna. Meus irmãos, eu encerro com algumas aplicações a respeito desta realidade da igreja. Nossos sacrifícios, nossas obrigações, nossos ministérios. O elogio que eu fiz aqui para os nossos irmãos da música, aqueles que servem na recepção, no estacionamento, quem prepara o ambiente de culto, os pastores que passam a semana cuidando do rebanho, os líderes. Tudo isso são ofertas que nós entregamos a Deus. Aquilo que você produz, aquela pessoa que você discipula, o seu evangelismo, o seu bom testemunho, são respostas que nós estamos dando como ofertas de gratidão a Deus. Nós podemos fazer isso por hábito. Nós podemos fazer isso só porque nós sempre fizemos assim. Nós podemos fazer todas estas coisas e não percebemos que nós estamos longe da pessoa de Cristo. Nós fazemos isso, primeiro, porque Cristo entregou a sua própria vida em favor de nós e nos deu a vida que há nele, para que nós, como pedras vivas, possamos então ser edificados assim como um ambiente, um edifício de glória a Deus. Quando nós fazemos isso, fazemos também por uma confissão. Nós estamos testemunhando desta obra de Cristo Jesus. A igreja vive para Deus. É isso que Pedro está dizendo. A igreja vive a partir da ligação que ela tem com Cristo. Por isso, uma igreja verdadeira coloca Cristo no centro. Não são os homens que devem estar no centro. Nós devemos ter uma política na igreja, sim, uma estrutura na igreja de fazermos o melhor possível para atender as pessoas. Mas a igreja não vive em torno das pessoas. A igreja não é um shopping que nós nos preparamos para receber da melhor maneira aquele que vem até nós, para que ele deseje voltar. Nós queremos isso, mas não com o propósito em si mesmo. Nós queremos isso para que ele conheça Cristo, para que ele se aproxime de Cristo, porque o centro do culto da igreja é a pessoa de Cristo Jesus. Nós queremos uma boa música, como ouvimos hoje, nós queremos uma boa organização, mas nós não comparecemos ao culto apenas para receber essas coisas. Nós nos reunimos, como Pedro diz, por conta de uma identidade que temos. Nós somos um templo espiritual, nós somos sacerdotes, e sacerdotes oferecem a Deus. A igreja não pode ser um lugar de fast food. Você chega, senta, faz o seu pedido e vai embora com aquilo que você desejava. Não. A igreja é um lugar de um povo que foi separado para dar a Jesus todo louvor e toda adoração. Por meio de Cristo, então, e somente por meio dele, nós podemos oferecer aquilo que é agradável a Deus. Meus irmãos, Pedro está escrevendo aqui aos cristãos que estão dispersos. Eles estão ali vivendo uma vida de rejeição, eles parecem indefesos, mas o texto vai mostrar que existe um plano de Deus para aquele povo, e o projeto de Deus para eles
não era que eles estariam sendo abandonados depois da morte de Cristo. Não, Deus estava edificando e aproximando aquele povo da pedra que é o próprio Senhor Jesus. Aproximados de Cristo, nós recebemos a vida de Cristo, e este povo unido a Cristo vai ser consagrado para o serviço de Cristo, o serviço de Deus, a obra daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 3 coisas que eu quero deixar como ensinamento para a nossa vida na noite de hoje. A igreja recebe sua vida somente se ela se aproxima de Cristo. Isso deveria ser óbvio para nós. Mas como disse ao longo da minha exposição, nós podemos fazer muitas coisas e Cristo não estar envolvido em nenhuma delas. Nós devemos ter a intencionalidade de fazermos tudo o que fizermos para que Cristo seja glorificado e que Ele cresça e que nós diminuamos a cada momento da nossa vida. Em segundo lugar, a igreja recebeu uma identidade. Não é uma placa denominacional, não é só um jeito de fazer culto, não é um jeito de sermos. Hoje de manhã o pessoal estava me dizendo que eu estava mais pentecostal do que normalmente sou. Eu ouvi, pastor tem ouvidos em todos os lugares da igreja. Isso pode ser só um jeitão. Eu disse para o John, de vez em quando eu dou umas escorregadas ali. Mas essa não é a identidade da igreja. Não é ser pentecostal, ser tradicional, não é ser batista, presbiteriano, nazareno, wesleyano, não é isso. A identidade da igreja é ser uma casa espiritual, onde Deus habita. Ele habita no meio dos barulhentos, é verdade, e Ele habita no meio dos quietinhos também, é verdade. Deus está tanto na tempestade, quanto Ele está no cicio, na brisa. Deus é Deus, Ele vai estar onde Ele quiser, mas o importante para a igreja é que ela deseje ser este ambiente espiritual onde Deus se manifesta, onde Deus transforma, onde Ele produz vida em nós. Eu quero isso, amém, meus irmãos? Eu quero ser este ambiente espiritual, onde Deus pode produzir algo santo a partir da minha vida. Para isso, eu preciso estar sempre me aproximando de Jesus. A igreja recebe a sua identidade ao ser edificada em Cristo, e quanto mais perto de Cristo eu estou, quanto mais perto de Cristo você está, quanto mais você desejar estar próximo e próxima de Jesus, mais Deus vai extrair da sua vida louvor e adoração. A igreja não existe sem a pessoa de Cristo. Por último, a igreja cumpre, sim, um propósito, e nós estamos fazendo isso, louvado seja o Senhor. Como? Nós respondemos a esta vocação, oferecendo a Deus um serviço através de Cristo Jesus. Nós vamos continuar melhorando as nossas atividades na igreja? Vamos. Nós queremos ministérios ainda mais equipados e preparados, produzindo obras excelentes para Deus. Nós queremos preparar esse ambiente para ele ser um exemplo de serviço a Deus, mas tudo isso nós queremos passar pelo crivo da pessoa de Cristo Jesus. Não é o que nós queremos, é o que Cristo quer de nós que vale. Não é o que nós desejamos, é o que o nosso Senhor diz: eu quero que você faça assim, eu quero que seja assim, é assim que eu estou estabelecendo. A igreja não é uma pilha de pedras, de pessoas que se reúnem aos domingos. A igreja é a casa espiritual, é o ambiente em que Deus está produzindo louvor e adoração ao seu nome. Por isso, meus irmãos, eu termino isso dizendo algo para você, especialmente para o teu coração. Aproxime-se de Cristo. Eu sei que nós buscamos satisfação em tantas coisas, realização em tantas coisas, talvez tantas atividades tomam o nosso tempo, e quando termina a semana, o que nós vemos? Alguns minutinhos ali, de uma leitura mequetrefe das Escrituras, umas oraçãozinha, como diz lá em Cuiabá, fuleira, passou do teto. Por quê? Nós não queremos nos aproximar de Jesus. Aproxime-se de Jesus, dedique tempo nessa relação que você precisa ter com Cristo, a pedra angular, a pedra que vive.
para que esta vida também esteja sendo produzida em você, nos seus relacionamentos, na sua casa, na sua família, no seu trabalho ministerial, no seu evangelismo, no seu discipulado, no seu crescimento, porque quando o nosso Senhor Jesus voltar, o que Ele receberá de nós? Alguns vão oferecer ali poucos dons, alguns vão dizer: Senhor, eu fiquei com medo de perder o que o Senhor me deu e escondi. Talentos que Ele espera produzir em nós louvor e adoração, ações de graças que nós deveremos dar a Ele por conta dessas qualidades que Ele nos deu, dons, ministérios agradáveis a Deus. Nós só podemos fazer isso através de Cristo Jesus. Por isso, aproxime-se de Jesus e deixa que Ele produza na sua vida louvor e adoração, porque este é o ministério da igreja, e nós fazemos isso no domingo, mas nós fazemos também de um domingo ao outro, constantemente, o tempo todo, se estivermos nos aproximando de Cristo. Aproxime-se de Jesus. Não venha só para a igreja, não cante só louvores. Lembre-se, Deus nos deu uma pedra angular, estabelecida em Sião, como diz as Escrituras. Aquele que nele crê ou nela estiver estabelecido jamais será envergonhado. Jesus é o centro e Ele é o nosso centro aqui nesta igreja. Tudo gira em torno de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé, vamos declarar isso como igreja, vamos cantar. Jesus é o centro de tudo que há, o início e o fim. Diga isso. Desde a eternidade tudo é sobre Jesus. Sobre Ele. Jesus é o centro da tua igreja. Vamos declarar. Jesus é o centro da tua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia Ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a Ti. Jesus, Tu és o centro e tudo aponta para Ti. Jesus, mais uma vez, nada mais importa, nada se compara a Ti. Tu és o meu Jesus. Jesus, Tu és o centro e tudo aponta para Ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre. Cante isso para Ele, vamos juntos.
Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome daquele que é o centro da igreja. Jesus é o nome, Ele é aquele que recebe o louvor e a adoração. Você crê assim? Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Louvado seja o Senhor Jesus.